Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje você vai aprender a fazer comigo mujadara. Mujadara é esse prato árabe de arroz com lentilhas, como eu já falei no inicinho do bloco, que é muito popular aqui na nossa festa de Réveillon. Essa tradição do Réveillon, ela tá ligada à presença das lentilhas. E aqui no Brasil acredita-se, que essas lentilhas elas têm formato de moedas de ouro e vão trazer a prosperidade. Mas a gente sabe, como a Mari também já citou, que é um prato super proteico. Então, para você que respeita sempre a segunda sem carne, ou para você aí que não come carne alguma, a lentilha é um excelente alimento para você trazer essa fonte de fibras e proteína que é a lentilha. Você tem que introduzir ela no seu cardápio. Ela tem um baixo custo, ela é saborosa e ela vai dar uma cara nova para o seu cardápio. Ficou curioso ou curiosa para conhecer essa receita? Já sabe, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que hoje tem comida árabe, é o mujadara, aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de mujadara com ovo frito, você vai precisar, primeiro, para o arroz. Nós vamos usar uma xícara de chá de arroz branco, meia xícara de chá de azeite, meio quilo de cebolas brancas, meia xícara de chá de lentilhas, uma colher de chá de sal, 2 xícaras e meia de chá de água. E para acompanhar nós vamos servir aí 4 ovos com uma geminha mole. Eu vou te dar as dicas aí para o seu ovo ficar bem bonito. Bom, pós-Páscoa, como foi o seu feriado, como que foi aí essa comilança de chocolate? Tem muito chocolate aí sobrando na sua casa? Bom, na minha casa lá a gente festejou, comeu, fizemos comidas típicas e hoje a gente quer um prato mais simplinho, para não ter muito trabalho na cozinha, e o mujadara é esse prato, além, é claro, de ser uma ótima opção para a sua segunda sem carne. Para a gente começar a falar do mujadara, a gente vai precisar de uma cebola caramelizada e é preciso muito cuidado com essa cebola. Então eu já tenho aqui as cebolas brancas, é bastante cebola que vai nesse prato. Eu já tenho elas aqui cortadinhas em meia lua. Então você vai fazer esse corte nas suas cebolas, meia lua, e a gente vai caramelizar essas cebolas em baixa temperatura. A ideia é você fazer uma caramelização longa. Quanto mais longa você conseguir fazer essa caramelização, melhor, porque assim você vai extrair ao máximo os açúcares dessa cebola, vai caramelizar eles sem queimar, sem deixar um gosto amargo e sem aí passando bastante sabor de cebola caramelizada para o seu prato. O segredo de um bom mujadara tá nessa caramelização da cebola. Então a gente já vem para a panela aqui, com as nossas cebolas cortadas em meia lua. Não vou aquecer a panela, não vou aquecer o azeite. Vou colocar aqui, o azeite para dentro. Já posso colocar também uma pitada de sal, os que vai ajudar aqui a ir desidratando essa cebola para ela ir perdendo o líquido e evitar, e já vou botar também uma pitada de pimenta do reino. Essa cebola ela já vai assim perdendo o líquido aos poucos e a gente vai caramelizando. Como eu te falei, é importantíssimo que essa caramelização seja uma caramelização lenta. Então você vai fazer isso em fogo baixo, para que aqui você consiga ir evaporando. A gente já até colocou uma pitada de sal, a gente vai evaporando aquele excesso de atividade de água que tem aqui dentro da cebola, e aos poucos os açúcares da cebola vão se transformando aqui em caramelo com a ação do calor. E aí você vai tendo aquela cebola que vai escurecendo sem queimar. Se você faz no fogo alto e esquece de vir aqui na sua panela mexer sempre, o que vai acontecer? Vai começar a pegar o fundo ali da sua cebola, vai queimar, aí esse queimado vai colorir a sua cebola, mas não é o resultado que a gente quer. Você precisa de paciência aqui para esse ponto. O que eu tô fazendo agora que eu entrei com essa cebola aqui, é com a ponta da minha espátula, eu estou dividindo a meia lua da cebola. Ela costuma ficar grudada ali no ponto de interseção da cebola. Então você vai batendo na ponta aqui da espátula para ela ir se espalhando. Bom, vamos deixar isso aqui trabalhar
Vou até aumentar um pouquinho o fogo aqui, ó, porque esse fogão ele não é muito potente, então eu posso aumentar um pouquinho o fogo, principalmente nessa primeira parte, porque essa primeira parte é uma parte de muita perda de água, então você vai ter segurança no começo. Depois que essa cebola murchar bem, que ela tiver perdido bastante água, aí ela começa a grudar. Quando ela começa a grudar, é que você precisa vir aqui ficar tomando cuidado de mexer sempre. Vamos deixar isso aqui trabalhando, que eu vou falar com você sobre as lentilhas. Daqui a pouco eu te mostro como que tá ficando a nossa cebola aqui. Ó, as lentilhas são aquelas que a gente compra desidratada, ela já vem num pacotinho, é um tipo de alimento com baixa quer dizer, ele estraga devagar, né? Aqueles alimentos que a gente chama de alimentos não perecíveis, né? Eles ficam ali na prateleira das farinhas, dos cereais e tudo mais. Não é caro, é um ingrediente, eu gosto de falar sobre esse ingrediente porque ele não faz muito parte do nosso dia a dia, né? Como eu já falei no começo do programa. Ele faz muito parte das nossas festas de fim de ano e mesmo assim não é um dos pratos mais populares. Não é em todo lugar, em toda casa que você vai encontrar um bom arroz com lentilha. Mas é muito barato, é muito simples de trabalhar. A lentilha, ela é uma leguminosa, assim como o feijão, né? A vagem, as ervilhas. Então, para toda leguminosa, vai seguir aquela regra básica de fazer um demolho. De preferência, com 6 horas no mínimo, de preferência 12 horas, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar as suas lentilhas, vai colocar no fundo da tigela, igual eu coloquei aqui, e vai colocar bastante água. Ela vai ter um processo de absorção de água muito rico, ela vai, quanto mais tempo ela passar aqui mergulhada na água, mais ela vai fazer essa absorção. O que vai também acontecer é que toda vez que você trocar água, você vai trocar água ali de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas mais ou menos, esse é o ideal, tá? Para você promover a perda de algumas toxinas que são antinutrientes. Elas vão atrapalhar esse grande nível de proteína e fibra que ela tem ali dentro, é muito importante. Mas se você não faz o demolho, se você não elimina aqui essas toxinas que são antinutrientes, elas vão te atrapalhar na absorção dessa proteína e dessa fibra que a gente está procurando aqui. Então é importante fazer esse demolho, que além disso vai ajudar a gente a cozinhar essa lentilha. Como ela vai absorver água, ela vai amolecer, ela vai começar a cozinhar, a verdade é essa. Pelo processo ali de oxidação e o iniciozinho de fermentação, a gente começa já a cozinhar essa lentilha. O que no final vai ajudar a gente a reduzir o tempo de cozimento, vai fazer com que ela cozinhe ao mesmo tempo do arroz, tá? Nunca cozinhe lentilha em panela de pressão, isso é uma bobagem, você vai quebrar ali os grãos da sua lentilha, você vai perder nutriente, você vai perder a beleza da lentilha. Sempre cozinhe em panela aberta e o segredo é o demolho. Se você fizer o demolho correto, respeitando ali o mínimo de 6 horas, você consegue cozinhar a sua lentilha. Ó, vou deixar ela aqui, que já a gente vai entrar com ela pra lá. Tá na hora da gente dar uma olhadinha aqui como que tá ficando a nossa cebola, ó. Ela já começou a dar um cheirinho e aí, ó, você tem que começar a mexer. Ó, o fogo tá muito alto aqui pra minha cebola. Eu vou abaixar o fogo. Ela deu uma pegadinha de leve aqui do lado, ó, nada que eu não tivesse atento, né? Com o aroma aqui da cebola, a gente vai sentindo, ela vai dominando o ambiente. Isso aqui é um daqueles pratos que é muito cheiroso. Vai longe o cheiro de cebola caramelizando. E diferente daquela geleia de cebola que eu já te ensinei, que o pessoal vende nas hamburguerias como cebola caramelizada, essa receita de cebola caramelizada aqui, ela não vai açúcar. A gente está caramelizando só no açúcar da cebola, da própria cebola, para o nosso arroz não ficar doce, tá? E aí você tem que vir aqui sempre mexendo até isso aqui ficar com cor de calda de pudim, tá? Vai levar aí mais ou menos de 40 a 50 minutos se você fizer no fogo baixo, que é o correto, é onde você vai atingir os melhores sabores possíveis para essa nossa cebola caramelizada. Aí depois da cebola caramelizada, a gente vai entrar aqui com o nosso arroz, com a nossa lentilha, para poder botar ela para cozinhar. Mas isso é só quando a gente voltar do intervalo. Combinado assim? Ó, no último bloco, então eu te contei das lentilhas. Vem para cá comigo que eu vou te mostrar, ó, que as nossas lentilhas, elas estão ainda no demolho. Você vai demolhar essas lentilhas por pelo menos 6 horas, trocando ali a água mais ou menos de 3 em 3 horas. Então, com 6 horas você vai fazer uma troca de água. Se você puder
tiver o tempo, se programar, faz um demolho de 12 horas, troca aí a água umas 3, 4 vezes, que você vai eliminar as toxinas, os antinutrientes que vão te atrapalhar na digestão, na absorção dessa importante proteína que tem aqui e também das fibras, que vão te auxiliar, por exemplo, na redução do colesterol, tá? Então a lentilha é muito legal, ela vai substituir, ela vai suprir a falta de proteína na sua dieta, é muito legal a gente acrescentar, além de ser muito saborosa, né? O demolho vai fazer você amolecer, além, né, de manter, né, de reduzir os antinutrientes que vão melhorar a absorção aí da proteína e da fibra. Você também tá acrescentando aqui na sua dieta um ingrediente que é muito fácil. Você fazendo esse demolho aqui, ele vai reduzir o tempo de cozimento bastante, ele vai cozinhar mais ou menos no tempo do arroz, tá? Então, importante o demolho, depois a gente vai tirar essa água, ela não vai pro cozimento, né? A gente vai colocar uma água boa ali, nova, para cozinhar a lentilha junto com o nosso arroz. Aqui na minha panela, ó, a cebola caramelizou, então ela fica bem escurinha assim como você tá vendo, não é queimada, tá? Porque é isso, você tem que ir mexendo sempre até ela ficar bem escurinha, reduzir bem assim, e a gente vai cozinhar o arroz a partir daqui. Agora eu vou ligar essa minha panela, vou colocar aqui dentro, ó, o arroz, vou colocar um pouquinho mais de azeite, né? Porque ali a gente tem um azeite que a gente colocou para poder cozinhar a nossa cebola, para caramelizar ela, mas a gente precisa de mais um pouquinho aqui. Coloca o arroz, mistura bem esse arroz nessa cebola caramelizada. E a gente vai entrar também agora aqui com a nossa lentilha. Então eu vou escorrer ela aqui na pia, retirar essa água do demolho. Escorre bem, coloca ela aqui para dentro também, junto com o nosso arrozinho. E mistura, deixa refogar. E aí vai ficar aquele arroz super colorido, né? Com a caramelização da cebola, com todo esse sabor. A gente vai acrescentar aqui agora o sal. Eu vou abaixar o fogo, tá? Que ele já começou a fritar ali o fundo do arroz. Tempera bem. Pimenta do reino não pode faltar. Mistura pro sal espalhar aqui no arroz e nas lentilhas. E aí a gente vai colocar a água. Ó, quero falar um pouquinho, antes da gente começar a fritar o ovo, eu quero falar um pouco sobre o nome que tem essa receita, né? E as origens dela. É muito legal essa história. Mujadra, no árabe, significa esburacado. Seria por causa do formato aí das lentilhas, né? Como se fosse, imagina uma colmeia de abelha, que ela tem aquele monte de buraquinhos. Essa palavra mujadra é para descrever esse padrão com vários buraquinhos ali. Então o formato da lentilha que vai ficar aparecendo no arroz faz lembrar esse formato, né, esburacado, então por isso que tem esse nome. Essa receita ela tem duas origens, como eu estava falando. Primeiro, uma origem iraquiana, de uma região lá do Iraque, em que é feito esse arroz do jeito que a gente está fazendo aqui, mas ele também tem presença de carnes. Carne geralmente de cordeiro, mas pode ser frango também, outras carnes que são consumidas por lá. Então eles vão aparecer aqui. Então é comum também você encontrar esse arroz com bacon, picadinho, alguma carne incorporada aqui dentro. Mas a versão vegetariana, que é essa versão que a gente está fazendo, ela teria origem no Oriente Médio, na época da Idade Média, onde é feita somente arroz, cebola e lentilhas. Essa também é uma tradição que foi passando por anos e aí ela chegou, né, à Península Ibérica, que é a região ali da Espanha, de Portugal, que tem muita influência da culinária árabe, especialmente da cultura árabe no que diz respeito à culinária. E é por isso que chega aqui no Brasil pra gente como sendo uma receita aí de fim de ano. Eu vou entretampar minha panela, sobretampar, né, que a gente fala, para que o nosso arroz cozinhe ali sem entornar, né, sem a espuma subir, e você vai deixar ele cozinhar em fogo baixo. Vai levar mais ou menos uns 15 minutinhos, é como se estivesse cozinhando um arroz normal, né, aquele arroz que a gente faz do dia a dia, branquinho, com alho e cebola. E aí quando a água secar completamente, você deixa tampado mais uns 5 minutos para ele acabar de cozinhar, tá pronto o seu arroz. Então eu vou deixar a panela fazendo o trabalho dela aqui, eu vou até trocá-la de boca, porque eu quero fazer o ovo aqui no meio agora, tá? Vou acender essa do cantinho, que é mais fraquinha. Essa minha panela, ela esquenta bem aqui, né? O cabo, então eu pego com um paninho para não queimar minha mão.
Vou trazer a panela, eu tenho com uma frigideira antiaderente aqui e a gente vai fritar os ovos. Primeira coisa que eu quero te contar é o seguinte, sem um aro, que é aquele aro de fritar ovo que geralmente o pessoal usa nas hamburguerias para o ovo ficar redondinho, é muito difícil você conseguir fritar um ovo redondinho sem a ajuda do aro. Eu vou te ensinar o máximo de técnica possível para o seu ovo ficar bonito, mas o importante é que se você quiser realmente um ovo redondinho, é que você corte depois as beiradinhas com a ajuda de uma colher e aí você chega no formato do ovo perfeito aí para você. Eu já vi na internet o pessoal fazendo um truque de riscar o fundo da panela com um dente de alho, mas aquilo ali não dá certo, não funciona. É um vídeo que numa panela específica com um antiaderente de uma tecnologia que é um pouco mais difícil de encontrar aqui no Brasil, você vai conseguir fazer. Mas em geral, nas nossas panelas do dia a dia, você não vai conseguir. Eu testei aqui em mais de uma panela, de fato fica difícil. Mas olha, fogo baixo, eu vou pegar aqui um ovo, ó, vou pegar a ajuda de uma faquinha para abrir esse ovo, para a gente evitar a sujeira, e eu não vou quebrar ele ali direto na panela. Sempre essa regra, né? Porque se eu tiver com o ovo estragado aqui, é claro, não tem nenhum ingrediente misturado ali. A gente vai colocar azeite, a gente vai sujar a panela, então sempre quebre o ovo em separado. O que eu tô fazendo? Ó, tô criando aqui uma linha na metade desse ovo, com a faca, é o jeito mais fácil, para que assim, na hora que eu quebrar, a gema não se rompa. Ó, com delicadeza, viu? Sem muito desespero, a gente quebra o ovo ali dentro. Aí agora sim, eu vou colocar um pouquinho de azeite para esquentar no fundo dessa panela. Não pode ser muito quente, tá? O ovo frito a gente sempre vai fazer numa panela com um fogo um pouco mais brando, para que esse ovo saia perfeitinho. Se você quiser aquele fundo de ovo bem marcadinho, bem crocante, aí você vai fazer no fogo mais alto. Mas aí você vai ter que tomar mais cuidado, porque as chances da sua gema cozinhar são maiores. Então é para quem tem um pouco mais de experiência. Observa que eu não coloquei muito azeite aqui nessa panela, é só um pouquinho. E aqui, ó, eu vou colocar com calma o ovo aqui dentro e a clara. Quanto mais calma e mais delicadeza você aplicar nessa parte, mais perfeito vai ficar o formatinho do seu ovo. Outra coisa que você pode fazer é, enquanto ele ainda não firmou, você vai formatando ele aqui, ó, com a ajuda da espátula. Se você tiver o aro de fritar ovo, aí fica mais fácil. Você vai conseguir fazer o ovo ficar bem redondinho. Mas observa aí, ó, não tem mistério, tá vendo? Quebra o ovo em separado, aquece a panela, mas não faz aquele calor muito intenso, tá? Esse pedacinho aqui, ó, que fica às vezes por cima da gema aqui, você pode tentar com delicadeza retirar ele aqui, ó. Até com a ponta do dedo, tá vendo? Pronto, retirou aquela parte ali que costuma ficar crua e aí ela é gosmenta, né? Então muita gente não gosta. Você vê que eu, com a pontinha do dedo eu consegui retirar sem estourar a gema. Nessa parte aqui que você vai temperar o ovo. Então, ó, uma pitadinha de sal. E aí, para quem gosta também, uma pitadinha de pimenta do reino. Tem gente que coloca uma ervinha, gosta de ralar uma noz moscada. Bom, aí vai com você. Você é quem vai escolher como que você vai temperar o ovo aí. O importante, o legal, é que nessa temperatura mais branda, você vai ver que o ovo não fica espirrando, não fica fazendo muito barulho e ele vai levar tempo suficiente para cozinhar toda a clara, porque aqui fica empoçada uma quantidade de clara que geralmente no ovo mal passado, né, o ovo com a gema mole, você vai acabar deixando ela crua. Se você gosta de ovo bem passado, você não vai ter esse problema. Então no fogo baixo vai ser tempo suficiente para essa clara cozinhar. Se você gosta da gema muito crua, o que você pode fazer é o seguinte, eu vou te mostrar aqui, ó. Você vem aqui com a espátula, ó, raspando essa parte aqui da gema que ainda tá crua pra fora, ó, acabou que eu estourei a gema, tá vendo, ó? Mas se eu não ficar mexendo, ela não vai escorrer toda, não. Eu fui ali retirar a clara crua, né, acabou acontecendo isso. Mas aí, ó, já tá pronto aqui o ovinho com a gema mal passada. Vamos fazer mais um, porque esse foi um caso de insucesso. Nesse segundo, eu não preciso colocar muito azeite ali, ó. Na verdade, eu não vou colocar nenhum azeite, porque a minha panela, ela é antiaderente, ela já ficou resquício ali. Então, ó, delicadeza para quebrar o ovo, cai um pedacinho de casquinha aqui, eu já retiro, tá vendo? Se eu tivesse jogado ele direto na panela, eu não ia conseguir isso. E aqui, ó,
Mais uma vez, chega aqui o potinho perto da panela, coloca o ovo com calma e aí ele vai se espalhar menos possível. Olha lá como o segundo já ficou bem mais redondinho, tá vendo? Isso também é uma outra coisa, tá? Quanto mais tempo essa panela já está sendo utilizada, ela vai começar a ficar mais fácil para fritar esse ovinho, porque ela já vai pegar aonde estava o ovo antes, como você formatou ele ainda vai ter resquícios desse ovo. Então ele vai ajudar você a formatar ali, tá vendo? Ó? Fogo baixo, paciência é a chave aqui para um ovo bem fritinho. Aí é só temperar com sal, pimenta do reino. E quando toda a clara estiver cozida, ou seja, quando você não estiver vendo mais nada transparente aqui por cima da clara, tá pronto. Você não pode deixar muito, porque senão começa a cozinhar a gema. Vamos dar uma olhada como tá o arroz aqui? Ó, segue aqui, tá bem devagarzinho, cozimento lento. Não precisa ficar aquela fervura muito forte. Se você quiser subir um pouquinho para acelerar, pode, mas sempre ó, a panela sobretampada, nunca tampa ela toda, porque senão vai subir a espuma, o arroz vai entornar e vai fazer uma sujeira no seu fogão. Ó, segundo ovo, agora sim, esse aqui é um caso de sucesso, ó. O ovo já tá fritinho, a gema bem molinha, é o jeito que eu mais gosto, tá? Então, ó, você vem, solta ele aqui e aí passa por um prato aí para facilitar o seu serviço. Eu vou continuar fritando ovinhos aqui, porque o pessoal eu sei que gosta de um arrozinho com um ovinho frito, gema mole. Vai ter concorrência aí hoje, então eu vou pro intervalo. Agora fecha aqui, Neto, que a gente vai abrir essa gema para ela fazer o papel dela aqui no prato, ó. Olha aqui, ó. Aí a gema molinha escorrendo aí. Então, ó, depois daquela comilança de Páscoa, nada melhor que uma comida russa, né? Igual o Neto falou, roscovo, né? É a comida oficial das pós-festas aí. Gente, a minha boca tá cheinha d'água. Eu adoro um arroz com um ovinho com gema mole. Dá licença, chegou minha hora.